tarde, meus amores! Continuando nossa aula de hoje, de segunda-feira, agora com produção de texto e caligrafia. Produção de texto, vocês vão usar o livrinho Produção de Texto. E o livro de caligrafia também vai ser no livro, tá ok? Então, abrindo o livrinho de produção de texto. Nosso gênero textual hoje vai ser regras de jogo. Isso mesmo, regra de jogo. Tia, regra de jogo é um gênero textual? É, porque ele não vai ter a leitura, não vai ter a interpretação, então ele é um gênero textual, porque você vai ter que ler e entender. Então diz assim, todo jogo tem regra. Quando a gente vai brincar lá no parque, não tem regra? É a sua vez, pule, segue, 2 pulos para frente, 2 pulos para trás, fecha os olhos, pula para frente, pula para trás, obedeça a sua... A gente não tem ordem, a gente não tem que seguir regras. Então, todos os jogos têm que ter regras, né? E ele é considerado um texto, um gênero textual. As regras, elas indicam passo a passo a ser seguido. Eu trouxe aqui alguns joguinhos que eles são de regras. Eu tenho aqui o Achupar. Ele é jogo da memória das paisagens brasileiras. Então, nesse meu envelope aqui atrás, ó, eu trago as regras desse jogo. Eu sei que é jogo da memória, mas não é simplesmente o jogo da memória. Eu tenho que seguir as regras para saber como é o jogo da memória. Nesse jogo da memória aqui, ele diz assim, o objetivo do jogo. Então, não é jogar por jogar. Ele diz, encontrar mais pares que os outros participantes antes que as cartas acabem. Então, o objetivo do jogo. Quantas pessoas podem jogar? De 2 a 4 pessoas. Materiais que eu usei aqui. Eu usei as cartas, eu usei o envelopezinho e a cola para fazer o envelope. Então, e aí as instruções são a regra. Isso aqui, ó, também faz parte do jogo, as regras, né? A explicação. Então, qual é a regra desse jogo? Destacar as cartas e montar o envelope. Embaralhar as cartas, embaralhar todas as cartas e distribua as viradas para baixo. Então, a gente tem que virar todas as cartas viradas para baixo. Sobre uma superfície plana, superfície reta. Espalhei as cartas aqui. Então, a pessoa que estiver à direita, tá vendo? Até isso, a ordem, à direita. De quem embaralhou? Eu embaralhei. Então, quem está à minha direita, sem o símbolo, é que vai começar. Escolha 2 cartas e vire. Caso seja a imagem e o nome correspondente a ela, pegue mais 2. Então, se você achou par, você vai continuar. Se você não achou par, você passa a sua vez. Então, vamos lá. Elevador Lacerda e Mercado Modelo de Salvador, Bahia. Eu tenho que puxar outra carta aqui que seja igual a essa. Cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu. É igual? Não. Eu coloco no monte, embaralho e passo pro segundo. Esse aqui é um joguinho da trilha. Tá vendo? O jogo da trilha. Então, tem o início e a chegada, o fim. Mas, tia, cadê? A regra vem aqui, ó. A regrinha do jogo, mostrando, é o jogo das sílabas. Que ele vai dizer aqui, qual é a palavra de sílaba? Monossílaba, trissílaba. Aí aqui vai ser as regras do jogo, como eu vou fazer para participar. Eu tenho outro jogo aqui, que é o jogo das rimas. O início até o objetivo é você chegar primeiro ao final. Também tem as regrinhas. Então, todo jogo, eu não vou jogar por jogar, eu tenho que ter regras. Seguir as regras para poder jogar direitinho. Aqui está explicando a regra do jogo de damas, certo? Então, vocês vão ter que ler quais são as regras, com o que é preciso, né? A gente sentar e jogar. Eu sou a branca, eu sou as peças brancas e você são as peças pretas, ou vice-versa. Eu tenho que saber como começar, quantas pessoas, o tempo, as minhas jogadas. Então, para responder a tarefinha da página 26 e 27, vocês vão precisar ler as regras do jogo de dama. E diz o seguinte:
Qual é o gênero textual? O que é? Qual é a função desse jogo, desse gênero? Qual é a função da regra? Ensinar como se joga. Por que é importante seguir as regras do jogo? Para dar certo. Se eu não souber, deixa eu pegar isso aqui e entregar a vocês. Eu digo, é o jogo da rima. Você vai saber jogar? Não. Então, você tem que ler as regras para você saber. Então, é importante para que o jogo dê certo, saia tudo certinho. Sobre a regra do jogo de damas, responda. Quantos jogadores pode ter em cada partida? Então, leia o texto da página 24 e 25. Explica o que é tomada. Então, tá lá, para saber o que é tomada, né? Essa tomada que a gente usa aqui para ligar as coisas não, viu? É a tomada dentro do jogo do dama. Como acontece o movimento das pedras? Então, você vai ter que ler todas as regrinhas aqui para poder responder. O que acontece... Como acontece o empate no jogo de damas? Observe o tabuleiro abaixo, considerando o jogador vermelho, será o próximo a jogar. Responda. Qual jogador pode fazer uma tomada? Qual jogador está mais próximo de conseguir uma dama? Então, para isso, eu preciso ler as regras. Planejando a escrita. Pega um caderno... E planeje, faça o seu roteiro para poder fazer a sua história aqui. Porque quando você se organiza o seu roteiro, vai ficar mais fácil de você fazer o seu texto, criar o seu texto. Escreva o nome do jogo. Então, se você fizer já um esboçozinho, já um roteirozinho, quando você for passar para aqui, você já vai estar tudo organizado. Selecione a quantidade de participantes, apresente qual é o objetivo do jogo, como a partida vai ser iniciada, como deve ser jogada, o que não é permitido, porque dentro do jogo tem o que eu posso e o que eu não posso. As regras vão explicar isso. Quem será o vencedor? Por quê? Qual vai ser o objetivo? E como é que vai ter um vencedor? O que ele vai ter que fazer para ser o vencedor? E quando acontecerá o empate? Então, tem o perdedor, o vencedor e também uma partida ela pode terminar em empate. O jogo da velha sempre dá velha, a maioria das vezes, porque a gente sempre dá empate, não é isso? Tá bom? Mãos a obras e fazendo a tarefinha. Mas lembrando que antes de responder, leia. Na nossa tarefa hoje de caligrafia, nós vamos trabalhar o uso do R inicial, que nós já trabalhamos. Sabemos que o R inicial, ele tem um som forte, como o RR. Não uma palavra se escreve com RR, mas no início de palavras sim, com R. E o R, ele vai ter um som forte no início da palavra. Lembrando que o R maiúsculo se usa em nomes próprios, pessoas, lugares, marcas. E o R minúsculo é um substantivo comum, o nome de qualquer coisa. Então, você no primeiro quesito, você vai ler essas palavras e depois vai copiar. Depois, escolha uma das palavras que você leu e copiou e crie uma frase. Terceiro quesito, leia primeiro as palavras, porque o som do R sai, ó, rato, parlenda, então R sai, tá vendo? E copie, antes de copiar, leia, porque você vai escutar o som do R. Completa as palavras com R, você vai ler e vai copiar lá as palavras com R. Ordene as sílabas, que vai estar tudo embaralhada e forme a palavra. Escolha uma palavra de cada coluna. Coluna é aqui, ó. Coluna, linha, coluna. Coluna é na horizontal. Escreva uma palavra de cada coluna e escreva uma frase. Encontre 12 palavras no caça-palavras com R e depois copie abaixo. Gente, lembrando que o pauta verde, que nesse caso aqui o meu é azul, você tem que ter o cuidado. A letra minúscula, ela vai estar dentro da linha mais escura, ó. Arroz. Pardo, ó. O P, mas ó, o A vai estar aqui dentro, ó. Pardo. O D sobe, tá certo? O R maiúsculo ele vem aqui, ó, na linha de cima, para dentro do colorido, ó.
Tó. Lembrando que o P tem perna, Q, certo? O L sobe, tá bom? Presta bem atenção na escrita. Mãos à obra e até amanhã no nosso encontro virtual às 3 horas da tarde. Todo mundo de farda. Estou esperando as fotos para o meu e-mail, tá bom? Beijo, meus amores, e até amanhã.